Opa, e aí, tudo bom? Então, vamos responder essa questão do número 35 agora, né? Do exame classificatório do IFP, do técnico integrado ao médio. E essa questão, ela é tranquila, vamos dizer assim. É só uma questão de seguir passo a passo que a gente consegue chegar na resposta. Ela diz o seguinte: a expressão raiz quinta de P que multiplica a raiz quarta de P que multiplica a raiz cúbica de P com zero menor do que P e P diferente de 1, quando colocada na forma de potência de expoente fracionário, é igual a. Ok, vamos lá resolver isso aqui, né? Vamos reescrever aqui. A gente tem que a raiz quinta de P que multiplica a raiz quarta de P que multiplica a raiz cúbica de P, né? Tá, vamos lá. Primeiro passo, por onde é que a gente começa aqui? O que é que a gente faz primeiro, né? Primeiro a gente começa do item mais interno, que é quem? Essa parte aqui, olha. É o item que está mais escondido dentro dos radicais, né? Então, vamos relembrar algumas regrinhas básicas aqui. Se você tem a raiz, por exemplo, a raiz quadrada de A, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a 1/2. Tá. Existe uma regrinha que muitos professores costumam usar, que é o seguinte. Você sabe o que é uma raiz quadrada, né? Então aqui tem 2. Que ela diz o seguinte: quem está no sol passa para a sombra e quem está na sombra passa para o sol, ok? Então, essa é uma regrinha muito engraçada, mas que funciona, tá bom? Então, se você tem, vamos supor aqui, raiz cúbica de A ao quadrado, você quer transformar na forma de potência, você vai utilizar a regrinha. Você reescreve o A, coloca a barrinha aqui de divisão, de fração, e aí você vai utilizar a regra. Quem tá no sol passa para a sombra e quem está na sombra passa para o sol. Quem está no sol, 3, então ele passa para sombra. E quem está na sombra, o 2, então ele passa para o sol. Tá? E é assim que a gente vai utilizar, tá? Como eu falei, a gente vai começar do mais interno aqui, que é esse. Então a gente tem que raiz cúbica de P. Esse P ele está elevado a um número, qual é? A 1, né? Tá. Então a gente vai repetir a regrinha que a gente utilizou aqui. Repete o P e faz o que eu acabei de falar. Quem está no sol, 3. Então ele vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol, tá? É a regrinha básica. Pronto. Então agora eu achei que a raiz cúbica de P é a mesma coisa que P elevado a 1/3, né? Então é só eu substituir aqui, tá bom? Vamos reescrever aqui embaixo. Temos que a raiz quinta de P que multiplica a raiz quarta de P que multiplica a raiz cúbica de P, que a gente achou que é isso aqui. Então a gente não vai mais colocar a raiz cúbica de P, a gente vai colocar ele na forma de potência, que é isso aqui, ok? Então P elevado a 1/3, tá? Pronto, agora observe o seguinte. Eu tenho aqui agora a raiz quinta de P que multiplica a raiz quarta de P vezes P elevado a 1/3. Olha para cá, se eu tenho uma multiplicação onde as bases são iguais, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Aqui está elevado a 1, né? Então, se a multiplicação conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1/3. Que vai dar quanto? Quanto é 1 mais 1/3? Lembre-se. 1 mais 1/3. Para que eu consiga realizar essa soma aqui, eu tenho que ter denominadores iguais. Aqui é a mesma coisa de 1 dividido por 1. Tá. Eu quero o denominador 3. Então eu vou multiplicar por 3 aqui embaixo e aqui em cima também. Ok? Então eu vou ficar com
3 sobre 3 mais 1/3. Juntando tudo, ó, denominadores iguais, conservo e somo em cima. 3 mais 1. Vai ficar 4/3. Então, aqui, olha, P elevado a 1 vezes P elevado a 1/3, a gente vai encontrar P elevado a 4/3. 4/3. Agora eu vou substituir raiz quinta de P, que multiplica a raiz quarta de P elevado a quanto? A 4/3, tá? Ok, continuando. Agora a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, ó, raiz quarta de P elevado a 4/3, e eu posso transformar isso aqui nessa mesma regrinha que eu utilizei aqui, ó. Veja só, tem uma raiz quarta de P elevado a 4/3. Conservo o P aqui e vou fazer a regrinha lá. Quem está na sombra vai para o Sol, que é o 4/3. E quem está no Sol vai para a sombra, que é o 4. Tá vendo? Ótimo. Então aqui agora eu tenho o P elevado a 4/3 sobre 4. Observe que eu tenho aqui o que? Eu tenho uma fração 4/3 sendo dividido por um número 4. Eu posso transformar isso aqui em uma divisão de frações. Em cima, 4/3 dividido por 4 sobre 1. Ou seja, eu tenho uma fração em cima e uma fração embaixo. Como é que resolve divisão de frações? Eu conservo a primeira, 4/3, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverti, tá vendo? Então eu vou ficar com 4 vezes 1, 4, e 3 vezes 4, 12. Tá, eu posso deixar assim, ou eu posso simplificar isso aqui, né? Eu posso dividir aqui em cima por 4 e aqui embaixo também por 4. Estou simplificando, tá? A fração. Dividindo por 4, eu vou ficar com 1, e 12 dividido por 4, 3, tá? Então, isso aqui tudo vai se transformar em P elevado a quanto? A 1/3. Ok? Eu resolvi isso aqui, deu 1/3. Então é só substituir aqui. Pronto. Então, a raiz quarta de P elevado a 4/3 vai ficar igual a P elevado a 1/3. E eu vou substituir aqui na raiz quinta, tá? Continuando. Raiz quinta de quanto? De P, que estava multiplicando a raiz quarta de P elevado a 4/3, que ficou P elevado a 1/3. Olha aqui. Tá, continuando. Então eu tenho a raiz quinta de P, que multiplica P elevado a 1/3. Tá bom. Agora eu tenho de novo uma multiplicação onde as bases são iguais. O que é que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui está elevado a 1. Então vai ficar 1 mais 1/3. E a gente fez isso aqui já. 1 mais 1/3. Vamos voltar aqui. Olha só. 1 mais 1/3. E foi nessa daqui, olha. 1 mais 1/3. E deu 4/3. Então a gente não vai fazer isso de novo. A gente já sabe quanto é que dá. Então a gente vai ficar com P elevado a 4/3. E é só substituir aqui dentro. Raiz quinta de P elevado a 4/3. Tá. Agora a gente vai utilizar a regrinha. Deixa o P aqui e vai colocar quem está no Sol para a sombra, que é o 5. E quem está na sombra para o Sol, que é o 4/3. Novamente, a gente pode transformar isso aqui em divisão de frações. É só colocar 1 aqui. Então eu vou ter o seguinte. P elevado a alguma coisa. Vamos resolver aqui agora. 4/3 dividido por 5 sobre 1. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai ter quanto?
4 vezes 1 dá 4 e 3 vezes 5 dá 15. Então a gente vai ter P elevado a 4 sobre 15. Então essa é a resposta, P elevado a 4 sobre 15, que corresponde à alternativa de letra E. P é igual a... essa expressão aqui, na verdade, é igual a P elevado a 4 sobre 15, tá? Valeu, qualquer coisa é só voltar o vídeo aí devagarzinho, pode fazer comentários e se necessário pode chamar até no Instagram. Valeu.